Como vai, Lúcio? E aí, Hernani? Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Colocou aí? É que eu não Filmou a vi. câmera? Tem que dar um jeito de focar aqui. É isso. Assim, tá bom? Tá bom, tô te vendo. Tá es- Mas tá escuro, né? Deixa eu acender a luz aqui, pera aí. Mariclei dos Santos, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigado pela presença. Deu certo, Lúcio? Tá Maria, bom boa noite, assim? Maria. Seja bem-vinda. Tá bom, Lúcio? Tá bom. Tá ótimo. Falou. Eu vou passar alguns recados primeiro, Lúcio, da casa, Beleza. antes da gente entrar no tema em si de hoje, e até Beleza. mesmo para dar tempo dos nossos amigos entrarem. Boa noite, Maria. Saudade de você, querida. E aí, depois que eu falar os recados, eu gostaria. Você pode fazer a prece inicial e eu fico com a prece final? Pode ser? Pode. Tá bom, legal. É, Deixa eu dar mais alguns 2 minutinhos. Bom, de conforme for, a gente vai combinando. A gente vai falando do tema hoje, tá bom? Eu vou passar alguns recados hoje da casa. Lembrando que nós temos um telefone para atendimento fraterno, tá? Que eu acho que é um dos itens mais importantes que a gente sempre fala, né, nas nossas palestras, nas nossas lives aqui. O telefone do Esperança, caso você precise conversar com alguém, queira desabafar, ou está passando por um momento difícil, e que nesse isolamento social as casas espíritas não estão funcionando, anota o telefone aí, ó, é 96598 1987. Repetindo, 96598 1987. Esse telefone é um canal direto que você tem com a Casa Esperança. A diretoria da casa disponibiliza alguns dos trabalhadores de atendimento fraterno para que você possa conversar. Caso você precise falar com alguém, necessita falar com alguém, por favor, chama a gente nesse telefone e a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Outra coisa, a Casa Esperança, em nome da Casa Esperança, eu venho agradecer a todas as doações que foram feitas sobre a questão dos alimentos para nossa casa. Os trabalhos da casa estão parados, mas o único trabalho que não parou foi o trabalho de assistência social. Então, sempre no último domingo de cada mês, a gente faz uma arrecadação da entrega dos alimentos para as famílias que estão cadastradas. E toda vez que eu venho fazer esse bate-papo com vocês, eu comento, a gente tinha um cadastro de 55, 62 famílias. Nós estamos atingindo aí, nesses meses de pandemia, no último domingo de cada mês, de 90 a 110 famílias. Então a gente agradece muito a todos que doam, um pouquinho que seja. Eu quero deixar claro que 1 quilo de alimento faz diferença para a gente. Nos ajuda muito, muito. Porque a todas as famílias, e graças a Deus, a gente fica tão feliz porque as famílias que chegaram, que não estão no cadastro, também receberam um pouquinho da sua cesta. A gente faz uma cesta de emergência. Então, todas as pessoas que até hoje foram, nessa pandemia, na entrega da cesta básica, não saíram de lá de mãos vazias. Então, a gente agradece muito, muito, muito a doação de vocês. Tá bom? E a gente ressalva que isso é uma fraternidade que a gente vem praticando um com os outros. Nós pensamos que a gente, às vezes, doando, estamos ajudando
aquelas famílias que lá vão recolher os alimentos. Mas, na verdade, a gente está praticando no nosso coração a fraternidade e a caridade. Então, de coração, o Esperança agradece mais uma vez a todos que doaram. E assim que isso tudo passar, a gente convida vocês a conhecer a nossa casa. Ir lá e conhecer no último domingo do mês o trabalho que é feito com as famílias. A gente deixa aberto o convite a vocês. Tá bom? Eu quero dizer também que os canais aí do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Esperança estão abertos. Lá ficam todas as palestras, os recados de cada dia, as notícias, temas que você possa assistir e buscar um conforto em tudo isso que esteja disponível para vocês lá. Tá bom? Nós agradecemos o carinho de todos vocês. A Márcia mandou um recadinho aqui. Seja bem-vinda, Márcia. Nós agradecemos o carinho de todos vocês por acreditar na gente, no Esperança, por acreditar nessa fraternidade que a gente tem, eu acho que hoje, mais do que nunca, na fraternidade do povo brasileiro, né? A gente está ajudando aí e está aparecendo tanto trabalho de caridade que isso acaba nos confortando também. A gente fica muito feliz. Tá bom? Pode. Bom, Vai começar. O tema de hoje, né, Lúcio? Vamos começar? A Márcia comentou comigo, e aí é interessante, né, Lúcio? Você tinha conversado comigo há um tempo atrás, lembra disso? Hernani, poxa, vamos nos encontrar um dia para falar um pouquinho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Eu falei, pô, vamos marcar. E acabou que a gente nunca se cruzou, né? E aí agora a gente encaixou um evangelho aqui, um bate-papo nós dois com esse tema. É lógico que o tempo que nós temos aqui, né, Lúcio? Não dá para falar de tudo que tem nesse livrinho aqui, ó. Eu vou deixar para vocês aí que estão olhando, tá? Ó, de todo esse livro. É muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. A gente vai fazer um bate-papo aqui, eu e o Lúcio, tentar falar um pouquinho mais do que Humberto de Campos veio nos dizer através do nosso Chico, né? As lições, ou tentar falar um pouquinho do que a gente pode extrair. Eu fiz algumas anotações aqui do capítulo 1, 3 e 5, que eu acho que são coerentes do momento que nós estamos vivendo agora. Mas isso aqui não quer dizer que a gente vai falar de tudo isso, né? Mas é importante a gente ressaltar, né, que é um livro que todos devem ler, né? Se a pessoa abre esse livro, né, Lúcio, pensando, pô, lá é o conteúdo histórico do Brasil, vai se surpreender. Porque que mostra como Jesus tem a sua misericórdia e o seu amor imensurável por essa terra, não só por aqui, por todos, mas pelo Brasil, aonde diz no livro, né, Lúcio? Transplantei a árvore do meu evangelho para esse solo de Santa Cruz. Não é isso, Lúcio? Para a gente começar o bate-papo, Lúcio, o que a gente pode entender quando a gente lê esse título do livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O que a gente pode já absorver disso? O que você acha? Bom, o que eu acho não, Hernani, na verdade é uma realidade que foram colocadas para nós, né? Que o Brasil está designado realmente para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Só que não é no sentido material, é no sentido espiritual. É lógico que dependendo da colaboração de cada um. Se você estudar a história da humanidade, você pega o livro A Caminho da Luz. Você sabe que Jesus é escolhido para ser o governador espiritual do planeta. Então, como ele é o governador espiritual do planeta, ele sempre vai designando uma nação para trazer a boa nova, para trazer harmonia para o nosso planeta Terra. E Roma já teve as suas oportunidades, outras nações já tiveram a sua oportunidade. E sempre, na maioria das vezes, as nações vão falhando nos seus compromissos, né? Então, na história que o livro conta para todos nós, depois que ele desencarnou, ele ficou uns 40 dias na Terra, ele quis ver como estava a implantação do seu evangelho. E ele percebeu que a humanidade não tinha absorvido nada daquilo que ele tinha ensinado, né? Aí ele fica entristecido, entre aspas, até determinado momento, e Ismael, que é o governador espiritual do Brasil,
convida ele para vir para a América, né? E aí ele fala, onde que é a pátria que vai ser implantado o meu evangelho? E aí ele traz aqui para a América do Sul, e o contorno brasileiro, que tem até a forma de um coração, né? Ele se levanta em luz, né? E Jesus abençoa e fala, aqui eu vou implantar a árvore do meu evangelho. E, na verdade, Nani, o título não quer dizer em relação à parte geográfica, mas em relação ao que eu vou fazer, o que você vai fazer e que cada um de nós que estão aqui nos ouvindo vai fazer para que isso aconteça de verdade, né? Porque a Sim, pátria sozinha não consegue fazer isso. sim, sim, verdade. E eu acho interessante o que você falou, me desculpa. É, e a gente não comentou nada, a gente, tá se vendo, a gente sabia do tema, mas não conversamos antes, correto? E você Certo. acabou de falar assim, poxa, Jesus perguntou onde é essas terras novas, né? No livro aqui está Iléu, e ele fala assim, onde fica nessas terras novas, Jesus perguntando para ele, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, ele responde, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Ou seja, aqui é exatamente aquilo que você falou. Jesus desce, né, nessa história conta, que ele vem, encontra Eliel, que é um dos seus emissários, ou vou dizer, um dos seus trabalhadores direto, que é responsável pela sociologia e política do planeta, é ele que coordenava isso, e ele fala, poxa, eu estou aqui, eu tenho dificuldades na Europa, mas existem terras novas, onde o povo é simples, onde o povo é humilde, e aí Jesus fala, então vamos até lá. E aí essa passagem que você fala, né? Que ele chegando aqui descobre no horizonte, e aí tem uma passagem linda aqui, que quando Jesus chega com Ilhéu aqui próximo, ele está escrito assim, ó, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Ou seja, é aqui que Jesus falou, olha, então aqui eu quero que renove os meus ensinamentos. É aqui que eu quero que os povos humildes se encontrem, né, da África, de Portugal, e aqui já estão aqui, que são as três raças, e que se encontrem e que num processo de humildade, de união, construa o meu evangelho novamente. Porque tinha se perdido na Europa, né? Os homens estavam naquela questão da cobiça, da ganância, e se matando uns aos outros. Então Jesus traz para cá, para o Brasil, conversando com Eliu, sobre a oportunidade de reconstruir no Brasil o evangelho para o mundo. Mas é importante a gente ressaltar uma coisa, né, Lúcio? Aí eu vou querer ouvir a sua opinião sobre isso. Quando se dá essa oportunidade de trazer para cá o evangelho, como você disse no começo, é interessante a gente refletir. Não, então quer dizer que o Brasil já é a pátria, o coração do mundo, a pátria do evangelho, tudo vai dar certo? Não, precisa do quê? Do esforço de cada um, que aqui está presente, não é isso? Não é porque Jesus tem essa obra-prima de escolher o Brasil, a terra, né, como um ponte para transplantar o seu evangelho, que o povo aqui não tem que fazer a sua parte. Como se fosse, para a gente refletir, é necessário que cada um faça a sua parte, para que o conjunto cresça, não é isso? Isso. Na verdade é assim, Hernani. Aconselho, quem tiver a oportunidade de ler o livro, é muito Uhum. importante. É lógico que cada um vai ter que ler, vai ter que fazer um balanço daquilo que está lendo, dos ensinamentos que são colocados a cada passagem, como os missionários que são enviados para cá, Bezerra de Menezes, né, a regência do Pedro II, e falando do próprio Espiritismo dentro do Brasil, quer dizer, tudo tem uma sincronia, quer dizer, nada acontece por acaso. Então, Sim. quando você vai estudando a história que o livro passa,
você vai vendo que cada situação que vai acontecendo está desencadeando para que realmente a gente possa chegar no ponto em que o Brasil foi preparado, lógico, com a colaboração de cada um. E quando você vai estudando a história dentro do livro, você percebe o trabalho da espiritualidade, da forma que eles auxiliam para que a história aconteça. O Brasil quase sofreu uma repartição, tá? Mas mesmo para ele sofrer essa repartição, a espiritualidade, os que viviam aqui, quer dizer, não deixou que isso acontecesse. Porque Exatamente. senão, Isso consta no livro, né? Ele relata isso no livro. senão o Brasil perderia o formato desse coração geográfico, né? E agora, o que precisa ser feito, né? A gente tem o exemplo do povo japonês, que veio para o Brasil aqui na Copa do Mundo, né? E foi uma torcida que ficava torcendo para o seu time, lógico. O seu time ganhava, eles continuavam no campo, o seu time perdia, mas eles também continuavam no campo. E o que eles faziam? Eles limpavam a parte dele e limpavam a parte do time adversário, mesmo do time que ganhou. Então, isso até como se ele estivesse dando o exemplo do que é representar a pátria do Evangelho, que é o que precisa ser feito para cada um de nós, por cada um de nós hoje. Através das coisas que a gente faz, lá não jogar mais papel na rua, limpar a sua calçada, limpar a calçada do vizinho, não deixar que esse desmatamento continue, viver em fraternidade, viver unidos, para que realmente isso possa acontecer. Não é que está designado e vai ser. Quer dizer, depende de nós, depende de todo mundo colaborar para que isso aconteça. E se todo mundo não colabora, as coisas não acontecem. E a pátria do Evangelho, Hernani, ela vai começar no coração de cada um. Tem que começar no nosso coração. Não na parte geográfica, mas na parte do coração. Sem reclamar por tudo que está acontecendo. Porque se nós estamos aqui hoje passando por situações de corrupção, de uma série de coisas, a gente não sabe quantos de nós, em 1500, saiu com uma bolsinha cheia de ouro para Portugal, né? Então, hoje a gente precisa sofrer as consequências, que ele fala lá no livro, né? Sim. E pessoas precisam passar pela dor pelo que fizeram. Pode falar. Não, eu acho interessante o que você está falando, porque, na verdade, se vai construir uma pátria do Evangelho, ou que o Brasil já tem o formato do coração, como está dito no livro, e que Jesus escolheu a nossa terra para que o Evangelho dele seja revivido e multiplicado para os povos do mundo, isso já está escrito. Isso já é notório que o povo brasileiro é fraterno. O povo brasileiro acolhe. Em todos os lugares que você for, em qualquer nação, o povo brasileiro tem esse sentimento de acolher, né? Mas o que é importante a gente entender, que precisamos primeiro ter conhecimento de nós, como você disse, fazer o reino de Deus em nossos corações. E que se foi dada uma missão para o Brasil, no sistema coletivo, né? Porque existe a missão individual de cada um e também existe a missão coletiva. É importante entender a definição de missão. O Brasil pode falhar? Pode. Pode. Nós podemos nos perder no orgulho, como você mesmo disse, os hebreus, os romanos, que acabaram falindo na sua construção de um mundo melhor. Exatamente. O que nos cabe entender é o seguinte, que nós temos um trabalho árduo para fazer, de compreensão, de fraternidade, de caridade. E outra coisa que é importante, eu vejo muita gente falar assim, não, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, a gente precisa, logo tudo isso vai se resolver. Mas a gente tem que entender que nós temos os nossos débitos como coletividade. Na própria história do Brasil, quando começou a se colonizar o nosso país, houve a questão da escravidão. Isso é um débito que nós vamos ter que pagar aqui mesmo no Brasil. Então, não é porque já está lançado a missão do Brasil, que será o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que está tudo bem e que nós vamos chegar lá. Precisa que cada um faça a sua parte. Até mesmo porque quem já foi militar ou tem a questão já prestou serviços militares, sabe que quando a missão é dada, ela só é cumprida quando você volta da missão e foi bem realizada. Aí você ganha a medalha. Não é verdade? Então, hoje nós estamos no processo de construção ainda dessa missão.
Nós estamos num processo de construção. O que essa literatura deste livro, de novo eu vou mostrar o livro para vocês, vem nos falar, é o seguinte: está tudo aqui para que vocês possam realmente fazer desta terra do cruzeiro o coração do mundo, a pátria do evangelho. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque tem aqui no livro também uma passagem que eu acho muito interessante, que ele fala sobre o livre-arbítrio. Porque chega uma hora, como você explicou, Lúcio, Jesus chega e fala assim, ele é o governador do planeta. Para cada país, ele escolhe um emissário. E o nosso é Ismael, como a doutrina espírita já vem nos colocando há muito tempo. Então, se a Governador gente pode falar espiritual, né? assim, nosso governador do Brasil, espiritual, quem é? Ismael. Né? Ismael, que era quem? Ele era irmão de Isaac, o filho da escrava que Abraão teve, que pela história na Gênesis foi Isso, contada. é Aí isso depois ele mesmo. reencarna várias vezes e vem ser. E ele fala para Jesus, pô, ele se marca uma reunião no plano espiritual, quando ele começou a governar o Brasil. Jesus, eu estou com dificuldade. Por quê? Porque os portugueses chegaram e se perderam na ganância de tanta beleza e fartura da terra e trouxeram os nossos irmãos da África e estão escravizando. Eles estão chegando aqui presos como animais. Eu estou com dificuldade. E Jesus fala para ele uma frase muito interessante, né, Lúcio? Acerena teu coração, meu irmão. Acerena teu coração. Não podemos invadir o livre-arbítrio desses que eu tanto imaginei que pudessem vir para essa terra, trazendo consolo, né, e a fraternidade. Não podemos invadir o livre-arbítrio. Olha o que Jesus respeita, porque é uma lei de Deus. Deus nos O coloca a boni- nossa vontade que seja o bonito da, obedecida. o bonito dessa Exatamente. história aí, o bonito dessa história aí, Hernani, é que esse povo, nós devemos muito para eles, né? Tudo que o Sim, Brasil é hoje, é por esse povo que a gente deve muito para eles. sim. E a gente não pode esquecer também que cada um deles que estiveram ali, mesmo passando por essa situação, quer dizer, foram convidados por Jesus, né? E aí eles decidiriam se aceitam ou não. E a maioria aceitou vir naquela condição, mas você fala, poxa, mas eu vou aceitar sofrer? É a mesma coisa que a gente fazer uma relação com que a gente está vivendo agora, tá? O convite pode ter sido feito há muito tempo lá atrás. Olha, Lúcio, você vai, Hernani, você vai, Sim, Paula, você vai, Pati, você vai, Márcia, você vai ser convidada para ir para viver no Brasil. Vai passar dificuldades, vai passar necessidade. O próprio Bezerra de Menezes, ele foi convidado na espiritualidade para vir aqui para organizar tudo. E Jesus falou para ele, olha, tua vida não vai ser fácil, tá? Não vai pensar que você vai viver no mar de rosas, mas a tua vida vai ser difícil, mas tenha certeza que nós vamos estar dando plena sustentação para tudo aquilo que você vai passar. E todas as vezes que o Bezerra passou por necessidades muito grandes, quer dizer, ele teve assistência. E com cada um de nós é a mesma coisa, a história que você está vivendo, as dificuldades que você está passando, as divergências que você tem, quer dizer, faz parte do compromisso que você assumiu para a gente conseguir chegar num ponto. E mesmo a própria a escravidão, essas coisas todas, quer dizer, eram pessoas que tinham compromissos com a lei de causa e efeito. sim, Enquanto você não se quita com a lei de causa e efeito, você não é libertado do problema que você está passando. Então você tem que aproveitar todas as oportunidades da vida, não é por acaso que a Covid-19 está aí. Ela faz parte de um processo evolutivo para todos nós. Tem que perder o medo, tem que vivenciar cada dia de uma vez, sem se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Faça a sua parte, colabora, seja bom, você já cria uma imunidade diferente. E sim. aí Verdade. realmente está no livre-arbítrio de cada um para fazer Escolher o o seu caminho. melhor. É. E a gente, se continuar sendo egoísta, né? É tudo para mim, orgulhoso, achar que sabe tudo, não precisa do outro, e vaidoso, né? Não adianta ter vaidade, tá? Sim, Nós sim. somos vaidade. E uma coisa que eu queria ressaltar, Nani, no Brasil tem todas as religiões, é um povo fraterno, é um povo que pensa no outro. Quando acontece uma catástrofe, você vê tudo que acontece, quer dizer, se Exatamente. desenha realmente como a pátria do Evangelho. Exatamente. Mas, E olha que interessante.
numa dessas reuniões, onde Jesus está convocando os seus trabalhadores para fazer o trabalho no Brasil, ele fala para Ismael, ele fala para Ismael, Ismael, manda o meu coração que doravante seja zelador dos patrimônios imortais do continente, a terra do cruzeiro. Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Porque ele fala, quando ele quer dizer isso, ele entende que não ia ser fácil, como você acabou de dizer. Ismael abraça essa ideia. E é interessante que aí eu gostaria de falar uma coisa. Quando Jesus chama ele dá como se fosse uma flâmula em branco, radiosa. E quando Ismael recebe da mão dele essa flâmula, está escrito assim: Deus, Cristo e caridade. Então, se a gente pudesse olhar espiritualmente para o Brasil, e se cada país tivesse uma bandeira espiritual, na nossa bandeira estaria ela branca, estampada numa cor azul celeste, Deus, Cristo e caridade. Se a nossa bandeira espiritual é essa, a nossa chance de ser realmente, tocar esses ensinamentos do Cristo, para que a gente possa cumprir essa missão, eu acho que é um meio caminho andado. Basta aquilo que você falou, Lúcio. Você teve uma colocação pertinente. Dependendo de cada um de nós. Porque se eu faço bem, e como dizem por aí, né, o bem contagia, você também recebe. E se a gente deixa de lado a questão do orgulho, do egoísmo, e começa a olhar para um conjunto onde nossos irmãos mais próximos e aqueles que estão mais distantes precisam também de nós, tudo começa a mudar. É inevitável, e aí qualquer um pode parar para refletir, que o bem alimenta muito mais do que o mal. É que o mal, às vezes, o egoísmo e o orgulho, né, Lúcio, dá a impressão que ele é mais truculento. Mas não tem como não reconhecer que uma fraternidade, que a caridade, que o entendimento do irmão que ainda não compreende o que você já compreende, é o caminho correto para que a gente possa fazer do nosso Brasil, ou até mesmo pegar essa bandeira na mão, Deus, Cristo e caridade, e poder colocar em prática. Não é isso? Isso, viu, Hernani? Uma coisa que a gente não pode esquecer de falar. Quer dizer, ele fala da árvore, né? A gente precisa entender o que é essa árvore. É Sim. lógico que ele não deixou nada escrito, né? Na verdade, foram os 4 evangelistas que escreveram o evangelho dos ensinamentos que ele trouxe. Então, a árvore, quer dizer, ela foi plantada, é o evangelho. Quer dizer, o que precisa ser feito? Nós Colocado em precisamos prática. estudar o evangelho primeiro, ver cada Exatamente. lição, cada ensinamento que ele coloca. Ele está sempre enviando os seus mensageiros, Moisés, Buda, Sócrates. Ninguém resolveu nada. Já que ninguém resolveu nada até agora, não por culpa deles, mas por culpa da humanidade, que ao invés de usar os ensinamentos para dentro, coloca para fora. Para muitos, o mais importante é o crucifixo. Mas tudo bem, vamos respeitar a condição de cada um. Mas o importante é você realmente fazer o que você falou, quer dizer, estudar o evangelho e colocar em prática. Que aí nós estamos cuidando da árvore e nós estamos fazendo ela render frutos, né? O fruto começa pelas suas ações, não só com os outros, começa por nós, por nós mesmos. A primeira, o evangelho tem que servir para nós. Não adianta querer colocar o evangelho para os outros se você não usa para você. Depois que Verdade. você conseguiu se harmonizar, se equilibrar em uma série de coisas, aí você começa a distribuir dentro do seu ambiente familiar. Depois do seu ambiente familiar, você vai para sua rua, para sua sociedade, para sua casa espírita, para sua igreja católica, para o seu centro de umbanda, enfim, todos os lugares. E daí a pátria do evangelho vai realmente
alcançando o seu espaço. Então, essa é a árvore que nós precisamos cuidar. Através de tudo que você falou, caridade, né? Como é que é? Tá uma Relembra para boa mim aí. nota. Deus, Cristo e caridade. Deus, quer Deus, dizer, ligado, Cristo ligado, e caridade. ligado com Deus, né? Quer dizer, uma sintonia, se possível, direta com Deus, ou pelo menos com Jesus. Jesus falou, vós sois deuses. Poderia fazer o que eu faço e muito faz. Ele podia ser egoísta e não falar nada disso. Quer dizer, nós Sim. podemos fazer, é lógico, pelo menos 1%, né? Ou 10%. 100% igual a Jesus Cristo é impossível. Mas nós podemos fazer alguma coisa assim. Um copo de água que você põe numa planta, quer dizer, você já está fazendo alguma coisa. Então é a prática do bem, hein? Aproveitar as lições, as pessoas que estão à sua volta, para que realmente o Brasil se torne aquilo que foi designado. E nós fazemos parte dessa colaboração. Quer dizer, eu, você e cada um das pessoas que estão participando aí, né? Isso que é importante, né, Lúcio? Cada um com aquilo que pode dar, cada um com o seu entendimento que já tem sobre Jesus, enfim, sobre uma religião. E outro que é importante dizer é que essa missão será cumprida não só pelos espíritas. É importante a gente atenuar e deixar bem claro que todo aquele que faz a caridade, que é moralmente cristão, né, pode também conseguir ajudar a fazer do Brasil a pátria que o livro está dizendo. Né? E você falou um negócio interessante. O tempo vai dizer isso. O tempo será o juiz. Que até mesmo Jesus fala isso no livro. No capítulo 5, ele fala assim, ó: entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E se não nos é possível cessar o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, a lição sagrada da experiência da vida. O que ele estava comentando com Ismael? Que Ismael estava preocupado com o que estava acontecendo com o Brasil naquela época, com os portugueses, né, escravizando os africanos. E aí ele fala isso: o tempo vai dizer. A gente pode mudar o percurso da rota dos acontecimentos, mas deixe que cada um use de seu livre-arbítrio. Mas será cobrado dele depois, com certeza, as suas ações. Então, né, Lúcio, se a gente pode, e aí eu gostaria de fazer uma reflexão com você, se existe um trabalho da espiritualidade maior para um país, com o seu povo, no sentido coletivo, existe também um trabalho individual de cada um de nós que deve ser feito, né? Para que a pátria e o evangelho se estabeleçam em nosso coração, que é o formato do nosso país. Então eu acho que cada um deve primeiro edificar dentro do seu coração toda essa questão que o livro vem mostrando. A questão de Deus, Cristo e caridade, a questão de compreender e colocar em prática tudo aquilo que você pode e deve, mas dentro do seu tempo. Como você disse, você deu alguns exemplos. Buda, Sócrates, né? Tá aí, foi os grandes que vieram nos trazendo conceitos referente à doutrina do Cristo. Mas nós também podemos, independente do grau de conhecimento. Eu costumo falar o seguinte, que um ateu pode ajudar e muito na construção de um mundo melhor. Porque não depende de estar dentro de uma casa religiosa, mas de construir no seu coração a questão moral. A questão moral. E quando você começa a construir a questão moral do que é justo, do que eu gostaria que fizesse para mim, eu vou fazer para o outro, isso tudo é um trabalho que são sementes que nós estamos plantando para que o nosso Brasil, e quem sabe o nosso planeta Terra, que estamos aí falando da transição planetária, que vai demorar um pouquinho ainda, seja melhor. Então não tem como. Até mesmo o livro fala, e você falou no começo, Lúcio, o reino de Deus se estabelece primeiro no coração dos homens, para depois vir da coletividade. Não é isso? Isso, Hernani, esse reino de Deus, ele precisa ser bem esclarecido para que as pessoas entendam. É a paz interior, tá? Você vai alcançar o reino de Deus quando você alcançar a paz interior. Quando você estiver em equilíbrio, você está vivendo o reino de Deus na terra. Não precisa morrer para ir para o céu e para o paraíso, não. Mas é aqui na terra mesmo.
Então é isso que você tem que procurar, quer dizer, a caridade que ele pede ali tem que começar com você. Faça a caridade para você, aceita você do jeito que você é. Sim, Aceita aquilo tudo que foi proposto para você, você escolheu. Você foi convidado, foi conversado com você, você quer isso? Então vai. Você vai suportar? Vou, então vai. Então, começando a se verdade. aceitar do jeito que você é. Aí depois você começa a subir essa escala da caridade com seus pais, com a sua mãe, com os seus filhos. Depois começa a partir para a sociedade. Depois você começa a partir com o lugar que você frequenta. Quer dizer, vai fazendo isso que a gente pode ter certeza que vai estar no caminho certo, né? Não é fácil. Não vai ser fácil. Nesse momento de pandemia, todo mundo fica falando, poxa, eu estou sozinho aqui em casa, não tem ninguém. Mas está tudo conectado. Está tudo conectado. Sim, Nós estamos ligados com uma pessoa que está lá no Japão, nós estamos ligados pela internet com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, na Alemanha, quer dizer, em todos os lugares está tudo conectado, não só na condição da internet, mas na condição mental, tá? Eu gosto exatamente. muito do filme Avatar. Ele mostra muito isso, né? Sim, Então nós estamos todos conectados. Se você estiver triste, você vai atrair tristeza para o seu lado. Se você estiver alegre, você vai atrair alegria para o seu lado. Então sim. faça o seu melhor. Procura ver onde você pode ajudar, onde você pode colaborar. É lógico que não é todo dia que a gente vai levantar com bom ânimo. Tem dia Lógico que a que gente não. vai levantar um pouquinho torto, mas colabora. E aí a pátria do evangelho vai acontecendo sim. Como você falou, no seu coração. Então, pega a parte geográfica do Brasil e modela o seu coração como se fosse a pátria do Evangelho mesmo. Cruzeiro do Sul está lá em cima. Até como comprovação do que isso está acontecendo. Ele tem um formato do Exatamente. coração. E é só aqui do Brasil que a gente vê. Então a gente não sabe a coluna espiritual que vive lá, que está aqui assessorando o planeta Terra, assessorando cada um de nós. E quando você está sozinho na sua casa, pode ter certeza, tem alguém do seu lado te assessorando. Quando você está chorando, você está fazendo prece, quando você está meditando, uma série de coisas para que você consiga a ferramenta que precisa ser aqui no Brasil, como você assumiu o compromisso lá. Eu tenho certeza que todo mundo assumiu o compromisso. Agora, a gente Não precisa tenho é dúvida. amadurecer. Né? Não tenho dúvida, Lúcio. Não tenho dúvida. E aí, para que todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, nos canais aí, é, existe uma programação para a gente. Uma programação divina. Existe todo um preparatório, todo um estabelecimento de normas, de condutas, que a gente faz isso antes da nossa encarnação. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos à deriva. Como o Lúcio disse muito bem, está tudo conectado. E nós estamos conectados agora pela internet, mas também pelos pensamentos, pela prece. Jesus não abandona ninguém. Não se sinta só. Não se sinta só. Mesmo independente do problema que você está vivendo. Não se sinta só. Existe uma programação para cada país, para esse planeta, para o nosso continente, para a nossa constelação. Enfim, existe uma programação individual também para cada um. E essa programação, ela resume no final dela que nós todos vamos ser felizes. Pode demorar algumas encarnações, várias, mas nós vamos ser felizes. E nós vamos entender isso. Com o demandar do tempo, nós vamos entender que Jesus e toda a espiritualidade maior só deseja que nós sejamos felizes. Como disse Jesus, né, Lúcio? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que ele espera de nós. De mim, de você, de todos vocês que estão ouvindo a gente agora. Lúcio, nós estamos chegando no tempo. Eu gostaria de agradecer a você, cara, mais uma vez, em nome da Esperança, pela oportunidade e pela luz das tuas palavras aí, que nos ajudou muito. É, faz parte, né, Hernani? Todo mundo colabora. Quer dizer, isso não aconteceria se essas pessoas também não estivessem aí nos acompanhando, né? Então, quer dizer, está todo mundo colaborando. Sim, Então, é uma troca de informações. Na verdade, nós não estamos ensinando nada para ninguém. Nós só estamos verdade. fazendo despertar o que há de melhor em cada um que está participando. Então, todo mundo já sabe o que precisa ser feito.
É que precisa ter um guia, precisa ter alguém para indicar o caminho, como foi Chico Xavier para todos nós, Bezerra de Isso, Menezes, isso. até o Papa Francisco hoje, Sim. sabe? Não é só espírita, não. Quer dizer, tem muita gente colaborando para isso. E aí é só despertar o que há de melhor. Desperta o que há de melhor em você. Procura mudar. Não é fácil, né? Tem uma prece Mas do Haroldo consegue. Dutra Dias. A prece do Haroldo Dutra Dias, que todo mundo escute depois. E aí ela vai falar realmente muito sobre tudo isso que está acontecendo. Não sei se está encerrando aí, mas espero ter colaborado bastante. Não, lógico que colaborou, a gente agradece, em nome da esperança, a gente fica grato pelas tuas palavras, por essa colaboração, como você disse, de agregar para todos que estão nos ouvindo, quem sabe estabelecer esse caminho para que todos possam fazer o melhor que pode. Tá bom, Lúcio? Eu vou fazer a nossa prece final agora e aí a gente encerra, tá bom? Beleza, ótimo. Vamos lá? Que possamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, a Deus, o nosso Criador, agradecendo pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em vosso nome. Ah, Jesus amado, construíste o nosso roteiro de um mundo melhor, aonde no teu coração a certeza de que todos nós um dia lá estaremos. Perdoa, Senhor, ainda a nossa cegueira, o nosso jeito truculento de fazer as coisas, mas ainda somos como crianças e necessitamos tanto dos teus braços fraternos para nos guiar neste caminho de ascensão à felicidade. Jesus, rogamos pela tua misericórdia sempre, pelo teu amor incansável, que cobre todos nós, sem exceção. Nós sabemos que tu, Mestre, de amor e de luz, envolve o nosso planeta com os teus pensamentos de amor e de fraternidade. Sabemos que nunca estivemos só ou à deriva. Sabemos, ó querido, que teu amor é incansável para as peregrinações humanas que tanto já destruíram. Mas aqui estamos, Senhor, nesta corrente pedindo hoje que teu amor possa invadir cada lar deste planeta, sem exceção, que possa confortar os corações, clarear as visões daqueles que ainda não enxergam, trazer o bálsamo do alívio para aqueles que sofrem por enfermidades do corpo físico, como também do espírito. Jesus querido, nosso médico, o médico de nossas almas, alivia-nos, Senhor, a carga pesada da matéria que nos obscurece a visão. Traga em nosso recanto, no nosso profundo coração, a sensação do teu abraço. Conforta aqueles que nós amamos, que estão aqui ou que já voltaram para o teu seio. Conforta, Senhor. Não nos deixe perder a sensação dessa esperança que nos invade agora, para que nosso dia seja cada vez melhor. Nós agradecemos ao Mestre querido a oportunidade do aprendizado, que possamos todos os dias fazer o melhor que é em nós, para o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Lúcio, obrigado. Falou. Se um dia precisar, estaremos aí. Eu não sei se Nós vocês vamos. costumam pedir para o pessoal sugerir temas para de repente a gente conversar aqui, né, Hernani? Sim, sim. Né? Tem um quadro já programado com a Márcia, ela já está adiantando isso, já tem as palestras já pré-agendadas aí, se assim eu posso dizer. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Obrigado, obrigado pelas vibrações, pelo carinho, né, pelos pensamentos positivos e dizer que juntos construiremos um mundo melhor. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Lúcio. Falou, pessoal. Tchau para vocês e obrigado pela participação também, né? Não dá para falar o nome de todos, né?
Eu vi um Mas monte aí. obrigado pela participação de todos. Falou, Aham. Hernani. Tchau. E que a paz esteja sempre com vocês. Que assim seja. Tchau. Tchau.